Tricolores de toda a terra, em atenção à nossa live sobre o projeto Laranjeiras 21, vamos conhecer um pouco sobre o estádio Manuel Schwartz, ou Estádio das Laranjeiras. Muitos se referem ao estádio como sendo o berço da seleção brasileira. Mas você, tricolor, sabe a verdadeira história do estádio de Laranjeiras? Então vem com a gente que hoje tem muita história. Em 1902, logo após ser fundado, o Fluminense procurou um terreno para ser sua praça de esportes. Alugou então uma chácara na rua Guanabara, 54-A, esquina com a Rua do Roso, no bairro das Laranjeiras. O terreno era muito desnivelado e o ano de 1903 foi para nivelá-lo, a fim de aprontá-lo para os jogos de 1904. Esse trabalho era feito por um burro, muito famoso por usar luva nas patas, para não maltratar o gramado. Seu nome era Faísca, o burro mais famoso do futebol carioca. Havia um barracão que servia de sede do clube, que seria demolido em 1905, para a construção da nova sede atrás do gol. Ainda neste ano, o Fluminense construiria a primeira arquibancada de futebol do Rio de Janeiro. Em 1913, o Flu realizou a primeira partida oficial em nosso campo, no dia 3/5 de 1906, goleando o Paysandu Cricket Club por 7-1 na estreia do Campeonato Carioca. O time seria campeão carioca em 1906, 1907 e 1911, jogando em nosso campo. E no ano seguinte receberia o primeiro Fla-Flu da história, vencido por 3-2. No dia 21/7 de 1914, o campo tricolor seria palco do primeiro jogo da história da seleção brasileira, na vitória de 2-0 sobre o Exeter City da Inglaterra. Oswaldo Gomes, jogador que mais títulos conquistou pelo Fluminense, marcou o gol da história da seleção brasileira. Primeiro gol. Ainda em maio, o Fluminense desmonta as novíssimas arquibancadas adquiridas em 1915, vende as mesmas para o Sport Recife e inicia a construção do estádio de Laranjeiras. O Fluminense é incumbido pelo governo federal a sediar o Campeonato Sul-Americano de 1918, que seria realizado em 1919 devido à gripe espanhola. Com recursos próprios, o Fluminense deu ao Brasil o primeiro e maior e mais belo estádio de futebol, com capacidade calculada de 18 mil espectadores. O estádio foi considerado o primeiro estádio de concreto da América do Sul. Sua primeira partida deu-se no dia 11/5 de 1919, na vitória da seleção brasileira sobre o Chile por 6-0, que mais tarde conquistaria seu primeiro continental. Ali as multidões despertavam para o futebol. Em 1922, o governo federal novamente acionou o Fluminense. O objetivo é realizar os Jogos Latino-Americanos, comemorativos do centenário da independência do Brasil, também chamado de Jogos Olímpicos. Com apenas 3 anos de uso, o Fluminense inicia as obras de ampliação do estádio em 25/4 de 1922, passando a comportar 22 mil espectadores sentados e pistas de atletismo com caixas de salto, passando as arquibancadas populares a ter 2 níveis. Os jogos são um sucesso. Na inauguração do estádio no dia 17/9 de 1922, Brasil e Chile empatam em 1-1, sendo o primeiro gol no estádio marcado por Tatu do Corinthians. No dia 22/10 de 1922, o Brasil conquistaria o bicampeonato sul-americano de futebol ao vencer o Paraguai por 3-0. Berço da seleção brasileira e principal palco do futebol brasileiro, o estádio das Laranjeiras passou a não ser só o estádio do Fluminense, mas do Brasil. Nele, não só o Fluminense e a seleção conquistaram títulos. Todos os 4 clubes grandes foram campeões, além de Bangu em 1933 e América em 1935. O estádio seria o principal palco do futebol brasileiro até a construção do Maracanã. Nem mesmo a construção de São Januário em 1927, que possuía capacidade maior, ofuscou o brilho e a preferência pelos times do Rio em jogar no estádio. Que diga o Flamengo, que realizou 269 partidas na nossa casa, mais do que na Gávea, sendo o segundo estádio onde o rubro-negro mais jogou. No dia 30/9 de 1951, em prova válida pelo Troféu Brasil, Ademar Ferreira da Silva bateu o recorde mundial de salto triplo no nosso estádio, na primeira vez que um ser humano saltou acima de 16 metros. Mas havia um túnel. Desde a década de 50, políticos queriam a desapropriação do estádio. Na época, o presidente Getúlio Vargas negou. O presidente de honra do Fluminense, o chefe da nação, disse que enquanto estivesse no poder, ninguém tiraria o Fluminense da sua casa. Mas veio a década de 60 e as conversações com o governo estadual se intensificaram. Após receber uma indenização de cerca de 50 milhões de cruzeiros e terrenos remanescentes, o clube tem a frente de seu estádio desapropriado, no maior crime cometido contra o Fluminense Futebol Clube. Justificativa para a desapropriação?
a suposta necessidade de duplicação da rua Pinheiro Machado. No dia 21 de 12 de 1961, iniciou-se o crime que mutilou o estádio e destruiu parte da história do futebol brasileiro, e também do Flusão. Com capacidade reduzida para 10 e depois 8 mil pessoas, o estádio seria gradativamente trocado pelo Maracanã, chegando ao ponto de ficar 16 anos sem uso, de 1970 a 1986. Em 9 de 3 de 86, o time volta a jogar em seu estádio, vencendo o Campo Grande por 1-0 com gol de René. Depois o clube ganharia 2 taças Guanabara, 91 e 93, e ainda receberia jogos contra times grandes, além de receber o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 1992, vencida pelo Flu por 2-1. Porém, após empatar com o Americano em 3-3 pelo Carioca de 2003, o Fluminense abandonaria o seu estádio completamente, tanto no que diz respeito a jogar no estádio, quanto a sua estrutura física. Em 2004, pela primeira vez, o estádio é batizado com o nome de Manuel Schwartz, ex-presidente do clube. E desde então, já se passaram 19 anos sem um jogo sequer do time profissional. Em Laranjeiras foram 859 partidas, 539 vitórias do Flu, 163 empates e 157 derrotas, tendo um aproveitamento de 69,7%, um dos maiores do futebol brasileiro. Patrimônio histórico, o estádio do Fluminense, carinhosamente chamado de Estádio das Laranjeiras, merece mais cuidado dos nossos dirigentes. É preciso cuidar e preservar. Um clube não é nada sem a preservação da sua história. Saudações tricolores.